Olá, bom dia, 9h35. Vamos juntos com mais uma edição do Boletim de Notícias, trazendo para você as principais informações da Igreja, do Brasil e do mundo. Hoje é quinta-feira, 20 de março de 2025. Acabou o verão e já estamos na estação do outono. Por isso, vamos ver como está o clima em São Paulo. O primeiro dia do outono começa com sol entre nuvens e temperaturas amenas. Logo cedo fez 17 graus e pode garoar, mas só no fim do dia em alguns pontos da cidade. Termômetros vão até os 26 graus. O Papa Francisco segue em recuperação de maneira gradual no Hospital Gemelli, em Roma. Tem novidades no tratamento do Santo Padre, de acordo com o último boletim médico. Quem tem as informações é a Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia. Bom dia, boa quinta-feira. O Papa Francisco continua melhorando, foi o que informou o boletim médico divulgado pela Santa Sé. O Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. Além disso, há avanços na fisioterapia motora e respiratória. Segundo o comunicado, na manhã de ontem, Francisco concelebrou a Santa Missa. E continua a oração do terço pela saúde do Papa na Praça São Pedro. Hoje, a condução é de Dom Ângelo Vincenzo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Sé. A oração mariana é realizada às 7h30 da noite na Itália, 3h30 da tarde no horário de Brasília. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Aqui no Brasil, a proposta do governo federal que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 deve sofrer alteração na Câmara dos Deputados. E a CPI das apostas esportivas aprovou o relatório final. Liana Nunes, de Brasília, conta pra gente. Bom dia, Liana. Bom dia, Sidnei, e a todos. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o texto enviado pelo governo deve sofrer, sim, alterações durante as discussões no Congresso. Ele também disse que só definirá o relator e o rito da tramitação após uma viagem ao Japão, que acontece de 24 a 27 de março. O texto deve ser analisado por comissões antes de seguir para votação no plenário. Lembrando que esse projeto de lei, se for aprovado, só entra em vigor em 2026. E mudando de assunto, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou o relatório final que propõe aí a criação de novos crimes relacionados à manipulação de apostas, com mudanças na legislação esportiva e regulamentação do setor, a tipificação de fraude no mercado de apostas e a criminalização da divulgação de ganhos irreais, por exemplo, estão aí entre as propostas apresentadas. O relatório também aponta o aumento da pena para fraudes esportivas, que podem sofrer uma variação de 2 a 6 anos de prisão para 4 a 10 anos de prisão. Sidney? Obrigado, Liana. O Produto Interno Bruto de São Paulo, que é a soma de bens e serviços produzidos no Estado, cresceu 3,4% no ano passado, em comparação com 2023. Vamos saber mais detalhes deste assunto econômico com o repórter Flávio Rogério. Bom dia, Flávio. Um bom dia, Sidnei, a todos que acompanham a TV Canção Nova. Os dados são da Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, e foram divulgados pelo governo de São Paulo. Os setores que puxaram esse crescimento de 3,4% no PIB paulista foram os de serviços e indústria. Em 2024, o Produto Interno Bruto de São Paulo alcançou em valores correntes 3 trilhões e 500 bilhões de reais. No último mês do ano passado, o PIB paulista cresceu 1,2% em relação a dezembro de 2023, puxado pela agropecuária, que cresceu 4,4%, e o setor de serviços 1,9%.
De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados no início deste mês, o PIB nacional também registrou crescimento de 3,4%, fechando em 11 trilhões e 700 bilhões de reais. Os setores que puxaram esse aumento também foram o da indústria e de serviços, assim como o consumo das famílias. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Flávio. Acordos entre Zelensky e Donald Trump, protestos em Israel e troca de ataques entre Houthis e Estados Unidos são destaques do noticiário internacional de hoje. Sob ataques dos Estados Unidos, um bairro de Sanaa, capital do Iêmen, ficou devastado. 9 pessoas ficaram feridas, entre elas mulheres e crianças. As explosões fazem parte da retaliação americana contra os ataques dos Houthis a navios no Mar Vermelho. Em Israel, sirenes tocaram na manhã de hoje, após mísseis lançados pelos Houthis serem interceptados. O grupo iemenita fez disparos contra o aeroporto de Tel Aviv. Segundo autoridades de Israel, não há relatos de feridos. Nesta quarta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceitou o acordo de cessar-fogo contra a energia e infraestrutura proposto pelo presidente americano Donald Trump. A conversa aconteceu por telefone um dia após as negociações entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin. Equipes técnicas dos Estados Unidos e da Ucrânia vão se reunir na Arábia Saudita nos próximos dias para discussão sobre trégua no Mar Negro, mais um passo para um cessar-fogo total. E em Israel, manifestantes dizem que o governo abandonou os reféns e pedem o fim da guerra. Familiares e amigos dos detidos bloquearam uma estrada na manhã de hoje, exigindo que o governo traga os reféns de volta. A retomada da guerra é vista como uma traição aos cidadãos e aos soldados. No primeiro dia do outono, tem possibilidade de chuva em várias regiões do Brasil. Confira os detalhes na previsão do tempo. O outono começa com baixas temperaturas no sul do país. O tempo firme predomina nos 3 estados. Uma área de baixa pressão direciona a umidade para o continente e mantém a chuva concentrada entre o litoral gaúcho e catarinense. A frente fria avança para o sudeste e pode chover em praticamente todos os estados. Nuvens carregadas são previstas para o leste e norte paulista, boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No centro-oeste, sol entre nuvens e, apesar do tempo abafado, a chuva se concentra entre o centro-norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. No Nordeste, chove em praticamente toda a região, mas a chuva mais expressiva continua sobre o Maranhão, Piauí e Ceará. No Norte, a junção de calor e umidade provoca chuva em todos os estados. Pode ter temporais no Amazonas, Acre, Roraima e Pará. Os termômetros marcam mínima de 18 graus em Porto Alegre, 22 graus no Rio de Janeiro e máxima de 32 em Cuiabá e 33 graus em Salvador. Aqui em São Paulo, integrantes de instituições católicas da área da educação estão reunidos desde ontem para discutir o papel da comunicação e do marketing para fortalecer a identidade dessas escolas e universidades. O evento termina hoje. Sobre esse assunto, nós conversamos com a irmã Carolina Mureb, diretora da Pastoral da Associação Nacional de Educação Católica. Acompanhe. A nossa comunicação, ela precisa ter o diferencial que é fruto da nossa fé cristã, né? E a igreja, ela tem uma preocupação com a comunicação. Para isso nós temos o Dicastério para a Comunicação, para isso os nossos bispos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil elaborou o Diretório para a Comunicação. Então, a comunicação católica, ela é permeada pelos valores, pela ética do Evangelho. Uma comunicação que seja transparente, que seja verdadeira, que cheque as suas informações, que tenha fundamentação daquilo que faz e que compreenda a importância de que nós nos comunicamos com pessoas, que em toda comunicação existe vidas humanas envolvidas. Nós ficamos por aqui. Continue bem informado, acessando nosso site e nossas redes sociais. Logo mais, às 6:45 da noite, tem o Canção Nova Notícias. Obrigado por ficar conosco. Uma boa quinta-feira para você. Nosso encontro é amanhã, neste mesmo horário, aqui no Boletim de Notícias.